medo, expectativa, frustração, esperança. Faz um ano que esses sentimentos tomaram conta do nosso coração. O tempo passou rápido? Nós já nos aproximamos do mês de março. No mês de fevereiro do ano passado, próximo do Carnaval, um dos questionamentos feitos, né, era se nós deveríamos, nós da igreja nem tanto, mas se as pessoas que pretendiam pular Carnaval deveriam se preocupar ou não com o coronavírus que já estava se difundindo pelo mundo. Um ano se passou. Essa semana que nós encerramos ontem, ela foi a semana do Carnaval, semana do feriado de Carnaval. E esse vírus, conhecido ou pouco conhecido, se alastrou de uma maneira intensa e rápida por todo o planeta, fazendo com que a gente temesse pelas nossas vidas, fazendo com que a gente temesse pelas vidas das pessoas que a gente ama. Em pouco tempo, nós precisamos tomar decisões das mais diversas. Eu lembro que no ano passado, no segundo domingo de março, nós estávamos reunidos em igreja e já começava a se divulgar sobre a chegada do Covid-19 no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro. E no meio da semana, e aí o pessoal perguntou, não, vai ter culto domingo que vem? Vai ter culto normal, vai funcionar tudo normalmente. E nós nos reunimos ao longo da semana, e as notícias e o avanço das notícias fizeram com que a gente tomasse uma primeira decisão como conselho de suspender as atividades, inicialmente as atividades presenciais, por 15 dias. Era esse o nosso planejamento. Mal sabíamos que iríamos ficar meses com as atividades presenciais suspensas, e quando voltássemos, ainda iríamos voltar com uma série de restrições, de maneira que, desde março do ano passado, nós não temos a oportunidade de reunir a igreja toda, por exemplo, porque a própria limitação, a necessidade de distanciamento, impõe a gente a realidade de não utilizar todos os locais ou todas as vagas do nosso salão de culto. Começou a fazer parte da nossa vida como igreja, controlar a frequência, né? Assim, você se inscreve para vir para o culto, você não se inscreve para vir para o culto, e aí toda semana as pessoas mandam as suas inscrições. O fato é que há um ano nós temos vivenciado essa realidade, a realidade do medo, da expectativa, da frustração, da esperança, desses sentimentos que tomam o coração de todos nós, depois que um vírus pouco conhecido se alastrou por todo o planeta, fazendo com que a gente tivesse medo pelas nossas vidas e medo pela vida das pessoas que nós amamos. O fato é que, quando a gente percebeu a gravidade do que enfrentávamos, começamos a acompanhar cada notícia sobre um novo tratamento, sobre um novo medicamento, com grande expectativa. Alguns pensando na possibilidade de medicações preventivas, outros falando de terapias já para quando as pessoas ficam internadas. Nós estamos fazendo esse ou aquele protocolo médico. Buscamos algo que nos torne imunes, algo que nos mantenha vivos. De alguns meses para cá, a grande discussão é a vacina. Será que, de fato, ela será capaz de solucionar o problema? Será que, com a população sendo imunizada ou tomando a vacina, ou as vacinas, porque são várias, né, de várias fabricantes diferentes, com várias características diferentes, nós poderemos retomar as nossas atividades normais? Dona Ida mandou uma mensagem essa semana no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja, falando assim, pastor, já tomei a primeira dose e já estou me preparando para tomar a segunda dose, para que eu possa voltar às minhas atividades normais, que para ela a atividade normal é vir à igreja. Boa atividade é essa. O fato é que a gente procura algo capaz de solucionar essa situação delicada que temos enfrentado. Hoje a gente começa uma nova série de mensagens, a série de mensagens imunizados, a solução de Deus para o maior dos males. E aí talvez você esteja pensando, o pastor vai falar sobre a cura para o coronavírus, a cura para o Covid-19. Ou vai falar que aqueles que frequentam os cultos da igreja não contraem a doença e por isso estão imunizados. Não, não é sobre isso que eu irei falar. A nossa reflexão será sobre um mal ainda maior. Eu quero dizer para você que existe algo ainda maior e mais letal
do que a Covid-19. Algo que afeta 100% da humanidade, mas que pela graça de Deus, eu e você podemos nos tornar imunes. Então a gente vai falar sobre a imunidade, imunes, né? A solução de Deus para o maior dos males. E aí, para tanto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto bíblico de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no início do livro, no capítulo 3. Gênesis 3, versículos de 1 a 19, que serão os versículos que servirão de base para a nossa reflexão de hoje. E o nosso tema de hoje é a necessidade. A necessidade. Texto de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 19. Eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos e a orar. Vamos orar? Deus amoroso, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. E como é bom nós nos reunirmos como igreja para prestar culto a Ti, Senhor. Como nós sentimos falta, Pai, de nos reunirmos comunitariamente para bendizer, engrandecer, adorar o Teu nome. Senhor, nós rendemos, Pai, as nossas mentes, os nossos corações aos Teus pés, confiando, Senhor Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz, confiando que a Tua palavra é direção para as nossas vidas. Nesse instante onde abrimos a Tua palavra, com os corações desejosos, Pai, por ouvir a Tua voz, nós pedimos que as nossas mentes e corações estejam sensíveis, Senhor Deus, àquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A necessidade, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 19, onde nós lemos assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos.
Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém. O livro de Gênesis, como o seu nome já diz, ou o seu título já diz, narra o princípio, a criação de todas as coisas. Os capítulos 1 e 2, nós lemos sobre Deus criando os céus e a terra e tudo o que neles há, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas, fazendo separação entre as águas, criando o homem, criando a mulher. E é importante a gente destacar e perceber que depois de haver concluído a obra da criação, o texto bíblico nos diz que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom, como nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então Deus cria todas as coisas, e os capítulos 1 e 2 de Gênesis narram para a gente a criação, e depois de criar todas as coisas e olhar para tudo que ele havia feito, ele conclui: olha, tudo o que eu fiz é bom, tudo o que eu fiz é perfeito, tudo está em perfeita harmonia, todas as coisas estão no devido lugar, todas as coisas estão ajustadas. Contudo, no capítulo 3, essa perfeita harmonia é rompida. E a gente começa lendo novamente os versículos de 1 a 5, onde a gente lê o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. O tentador maligno, Satanás, é que se manifesta como uma serpente e se utiliza da sua sagacidade para semear dúvida no coração, primeiramente de Eva. Primeiro distorcendo aquilo que Deus disse. Notem o versículo 1. E ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Notem que a primeira forma, a primeira estratégia, ou a estratégia inicial, a abordagem inicial da serpente, do tentador, foi exatamente tentar distorcer aquilo que Deus tinha falado. Porque Deus tinha possibilitado, tinha dado ao homem e à mulher a oportunidade, a possibilidade de comer de todas as árvores do jardim e tinha negado comer de uma das árvores do jardim. Notem que a serpente se utiliza como se ela estivesse falando aquilo que Deus disse, mas ela distorce aquilo que Deus disse. Ela faz uma distorção no versículo 1, mas ela continua nesse caminho. E por fim, no versículo 4 e versículo 5, ela vai além de distorcer, mas ela chega ao ponto de negar o que Deus disse. Leiam os versículos 4 e 5 do capítulo 3. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus havia falado: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comerem, vocês certamente morrerão. E aí a serpente, na sua astúcia, como tentadora, vira para a mulher e fala assim: olha, isso que Deus disse é mentira. Certamente vocês não morrerão. Esse juízo que Ele está prometendo, essa consequência que Ele está prometendo, ou que Ele prometeu, caso vocês desobedecessem, vocês vivenciariam essa desobedecessem, vocês vivenciariam essa punição.
Isso é mentira, certamente não morrerão. Então a serpente chega ao ponto de, depois de ter distorcido a palavra de Deus, de negar aquilo que Deus havia dito nos versículos 4 e 5. E ela continua. Na sua estratégia mentirosa, no versículo 5, ela tem uma estratégia mentirosa e chega ao ápice, fazendo uma promessa. Percebam a promessa. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês percebem a estratégia enganosa? A estratégia enganosa da serpente começa distorcendo aquilo que Deus disse. Não foi isso que Deus disse? Era a utilização lá no versículo 1. No versículo 4, efetivamente nega aquilo que Deus diz, chamando Deus de mentiroso. Não, vocês não morrerão. Isso que ele disse que iria acontecer, não irá acontecer. E quando finalmente ela termina essa estratégia, chega ao ápice da sua estratégia enganosa, mentirosa, ela faz uma promessa: olha, se vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O fato é que quando a gente lê os versículos seguintes, versículos 6 e 7, nós percebemos que, atraída pelo fruto, mas não apenas pelo fruto, atraída também pela possibilidade de ser como Deus, Eva comeu do fruto e deu ao seu marido. Versículos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e notem, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vocês percebem que é mais do que uma simples desobediência? O pecado tem a ver com desobediência. Existia uma ordem expressa: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para que a desobediência fosse concretizada, a serpente soube seduzir Eva, primeiro distorcendo aquilo que Deus disse, depois negando aquilo que Deus disse, e por fim fazendo uma promessa que gerou cobiça no coração de Eva e consequentemente Adão: ser como Deus. Ele sabe que vocês serão como Ele. O texto fala que ela viu que o fruto era atraente aos olhos, mas não apenas isso, era desejável para deles se obter discernimento. Ela se encantou, se sentiu atraída por essa ideia de ser como Deus. Ser como Deus foi algo que atraiu Adão e Eva e os levou à desobediência. Desobediência à ordem expressa dada pelo Criador, lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Vocês percebem a diferença do que Deus está falando e da distorção que Satanás fez? Coma livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele termina falando da consequência: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O pecado de Adão e Eva, então, é um pecado que tem a ver com rebeldia. Uma rebeldia que quebrou a perfeita harmonia existente entre Deus e o homem. Lembra que quando Deus acabou de criar todas as coisas, Ele olha para tudo que Ele criou e fala: é tudo muito bom, está tudo em harmonia, tudo está no devido lugar. Essa ordem criada, perfeita de Deus, é agora afetada pela desobediência humana. E algo muda de maneira radical. Notem o que acontece em seguida, nos versículos de 8 a 13. Logo depois de haver comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você?
E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? E aí começa aquela famosa terceirização de responsabilidades. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então ele terceiriza a responsabilidade para a mulher e também para Deus. Foi a mulher, e não foi nem a mulher que eu escolhi, foi a mulher que tu me deste. Foi ela que me deu do fruto e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E a mulher também terceiriza a responsabilidade. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A rebeldia de Adão e Eva quebrou a perfeita harmonia que existia entre Deus e a humanidade. Antes existia uma comunhão maravilhosa. O texto nos fala que Deus ia andar no jardim no cair da tarde. Deus desfrutava de um relacionamento próximo com o homem. Um relacionamento direto. Existia comunhão, existia harmonia. Mas agora, quando o homem e sua mulher ouvem os passos de Deus no jardim, ouvem o barulho de Deus chegando, ao invés de irem na direção de Deus e se alegrarem com a presença de Deus ali com eles, eles tomam uma outra direção e eles fogem de Deus. É isso que o texto bíblico nos narra. Diz que essa comunhão maravilhosa agora foi rompida. Esse relacionamento fantástico entre Deus e a humanidade, entre Criador e sua criatura, foi rompida. Ao ouvirem que Deus vier ao seu encontro, homem e mulher se escondem da presença do Senhor. E, na verdade, essa foi apenas a primeira vez em que o homem se escondeu de Deus. Mas, infelizmente, não seria a última. O fato é que desde então homens e mulheres têm fugido de Deus, porque o pecado de Adão nos afetou, como nós lemos lá em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 3, versículos 10 e 12, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A fuga de Adão, na verdade, é a minha fuga. A fuga de Adão, na verdade, é a sua fuga. O desejo de Adão e Eva de se esconderem de Deus é o desejo do seu coração, é o desejo do meu coração de nos escondermos de Deus. O texto de Gênesis narra apenas a primeira ocasião onde isso aconteceu, que foi exatamente quando o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e de Eva. Mas, dali em diante, homens e mulheres que foram criados por Deus e criados para Deus, foram afetados por esse pecado, afetados por essa decisão e começaram a fugir de Deus. Então, note o que eu vou falar. Eu e você fomos feitos por Deus e para Deus. Mas todos nós somos igualmente afetados pela realidade do pecado que existe em nós. Então, a gente continua a viver fugindo de Deus. E por isso a gente está morrendo. É disso que o texto bíblico fala. Na verdade, a pergunta feita a Adão não é uma pergunta feita apenas a Adão. É uma pergunta feita também para você e para mim. Onde está você? É estranho que, embora a gente tenha sido criado por Deus para desfrutar de um relacionamento íntimo, próximo e contínuo com Ele, por vezes nós surpreendamos o nosso coração fugindo dEle. E aí Deus olha para cada um de nós e pergunta: onde está você? Onde está você, Rose? Onde está você, André? Onde está você, Simone? A pergunta não é feita apenas a Adão e a Eva.
A pergunta é feita a homens e mulheres que depois de Adão e Eva, herdeiros de Adão e Eva, ainda hoje fogem de Deus. Ainda hoje tentam se esconder de Deus. Ainda hoje querem caminhar distantes de Deus. Ainda hoje querem caminhar sem Deus. Ainda hoje desejam ser como Deus e viver buscando a satisfação dos seus desejos do seu coração. A pergunta, então, não é apenas para Adão e para Eva. O fato é que a rebeldia de Adão e Eva quebrou a perfeita harmonia que existia entre Deus e nós. Antes existia uma comunhão maravilhosa, mas essa comunhão foi rompida. E como o texto de Romanos bem diz, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém busca a Deus. O nosso coração, o seu coração, naturalmente ele não busca a Deus. O seu coração e o meu coração, naturalmente, eles fogem de Deus. É fato que fomos criados para Ele. É fato que deveríamos ter relacionamento e comunhão com Ele, mas afetados pela realidade do pecado em nós nos surpreendemos constantemente, percebendo que os nossos corações desejam coisas diferentes de Deus. Isso nos afeta de uma maneira tão radical e tão intensa, que mesmo depois de conhecer o Evangelho, vez por outra, nós nos surpreendemos, desejando e almejando coisas que em nada têm a ver com Deus. Talvez essa seja a pergunta que você possa ouvir Deus fazendo para você nessa noite. Onde você está? Será que você não tem se escondido de Deus? Adão sabia que ele tinha sido criado por Deus. Adão sabia que ele tinha sido criado para Deus, para se relacionar com Deus, para glorificar Deus em tudo que ele fazia. Mas ainda assim, por causa do pecado dentro do seu coração, Adão se esconde. A justificativa de Adão é: eu tive medo. Medo porque eu estava nu. Quantas vezes nós nos escondemos de Deus? Quantas vezes nós fugimos de Deus? A nossa mente até nos diz que nós devemos ir na direção dele. Mas talvez por não querer mudar algumas coisas na nossa vida, ou por querer continuar vivendo sob outra direção, nós continuamos em fuga. Onde você está? Eu e você fomos feitos por Deus e para Deus. E a gente é afetado pela realidade do pecado que existe em nós. Então a gente continua a viver fugindo de Deus. E quando a gente faz isso, a gente está morrendo. Você percebe isso? Você entende isso? A gente vive num tempo onde as pessoas sofrem com medo da morte, sofrem com distanciamento. A gente sofre porque a gente está distante das pessoas que a gente ama. A gente sofre porque a gente tem medo pelas nossas vidas, pela nossa saúde, medo pela vida das pessoas que nós amamos. Mas é curioso que a gente não percebe que a gente está distante do Criador e por isso a gente está morrendo. Existe algo muito mais letal do que o Covid, é o distanciamento de Deus. A verdadeira morte é o distanciamento daquele que é a fonte de vida, Deus. A partir do momento onde o homem se distanciou daquele que é a fonte de vida, Deus, o homem passou a morrer. Tanto física, biologicamente, como espiritualmente, por estar desconectado daquele que é a fonte da vida. A gente reclama que não pode encontrar os amigos, reclama que não pode encontrar os parentes, mas às vezes continuamos caminhando distante daquele que mais nos ama e que fomos criados para amar, Deus. Será que esse distanciamento não te incomoda? Isso não incomoda? Isso não traz incômodo, perturbação no seu coração?
E aí Deus pergunta, onde você está? Você foi criado por mim, você foi criado para mim. Você foi criado para estar ao meu lado, para caminhar comigo. E você continua se escondendo. E ao se esconder, você está morrendo, porque eu, Deus, sou a fonte de vida. Nós somos criados por um Deus que nos ama profundamente, e nós fomos criados para amar esse Deus. Hoje a gente está falando sobre a necessidade, então eu queria que você entendesse algo. Existe um vírus muito mais letal do que o Covid-19, que está dentro de cada um de nós, está dentro de você, dentro de mim. Um vírus que nos afasta daquele que é a fonte de vida, Deus. Esse vírus se chama pecado. Não há um justo nenhum sequer. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. O nosso coração, ele não deseja naturalmente Deus. Naturalmente o nosso coração foge de Deus, o nosso coração se esconde de Deus, o nosso coração quer continuar a viver de acordo com a vontade, de acordo com os interesses do coração enganoso. É isso que a palavra de Deus nos fala. Por isso, quando a gente entende essa necessidade, a gente entende a nossa necessidade de algo, não de uma vacina ou de um remédio, mais do que vacina, mais do que remédio. Você necessita de Deus, entenda isso. Você precisa de Deus. Eu e você precisamos de Deus. Ele é a fonte de vida. E é possível que você continue a existir sem viver, se você não estiver conectado àquele que é a fonte de vida. Vivendo como uma espécie de zumbi. Alguém que simplesmente acorda todas as manhãs e vive a partir de uma agenda e de um cronograma, doido e sem sentido. Mas quando nós estamos conectados a Deus, quando nós estamos em comunhão com Ele, nele nós temos sentido. Você precisa de Deus. Mas o seu coração enganoso foge e se esconde daquilo que você mais precisa. É disso que o texto bíblico fala. Mais do que uma vacina, mais do que remédios para a Covid, você necessita de Deus. Por isso, pare de fugir daquele que mais te ama e daquele que você foi criado para amar. Pare de fugir. Se renda a Ele. Pare de fugir de Deus. Até quando vai durar sua fuga? Talvez você já esteja fugindo há anos, procurando caminhos e desculpas para se esconder de Deus, procurando buracos para entrar e esconderijos, e se escondendo atrás de um vazio tremendo. Entenda isso. Pare de fugir daquele que mais te ama. Você foi criado para amar Ele, se renda a Ele. Pare de fugir. Onde você está? Se pergunte isso. Ouça Deus perguntar no seu coração nessa noite: onde você está? Onde você está? E caminhando para o final da nossa mensagem, eu quero destacar mais algumas aplicações práticas. Sabe o que eu acho fantástico do texto? É que o Criador, mesmo sabendo que a sua criatura, o homem e a mulher, tinham desobedecido às suas ordens, mesmo podendo simplesmente estalar os dedos e destruir todas as coisas, o Criador faz algo absolutamente inacreditável. Ele vem ao encontro da humanidade. O texto bíblico, depois de falar que Adão e Eva deliberadamente desobedecem a Deus e tentam ser como Deus, usurpar o lugar que é do Senhor, que é do Criador, depois deles terem feito isso, ao invés de se revoltar contra isso e atacar e destruir todas as coisas, de não se envolver, de estalar os dedos e destruir tudo que havia criado, o texto bíblico nos diz que esse Deus novamente volta ao jardim para conversar com Adão e Eva.
E esse Deus novamente vira para Adão e Eva e pergunta: onde vocês estão? Sabe o que eu acho fantástico quando eu olho o texto? Eu vejo um Deus perfeito, justo e santo, que insiste em vir ao encontro de pecadores como eu e como você. Um Deus que sabe que nós nos escondemos dele, que sabe que nós fazemos escolhas erradas, que sabe que nós vivemos como rebeldes, mas ainda assim, vem ao nosso encontro, vem nos buscar e pergunta: onde você está? Você percebe que coisa maravilhosa? O Deus apresentado por esse texto, o Deus apresentado pela Escritura Sagrada, o Deus que você precisa, o Deus que você necessita, o Deus que eu preciso, é um Deus que vem ao encontro de pecadores como eu e pecadores como você. Esse é o Deus da Escritura Sagrada. Mas o texto não termina. O texto continua. E no versículo 15, esse Deus não apenas vem, e a gente normalmente lê o texto depois que Deus encontra, né, com Adão e Eva, e a gente lê o texto com foco no juízo, né? A partir do versículo 12, a partir do versículo 10, e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. E aí, notem a partir de agora, nós normalmente lemos o texto sob a perspectiva do juízo, da punição. Vamos ver as consequências daquilo que o homem fez. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E normalmente, quando a gente lê isso, nós ficamos presos nas ideias do juízo, da punição, presos nas más notícias que Deus dá. Mas notem que no versículo 15, Deus dá uma notícia maravilhosa. Na teologia nós chamamos isso de o proto-evangelho, porque Deus faz no versículo 15 uma grande promessa de esperança. Coloca o versículo 15 para a gente aí. Notem a esperança que brota do versículo 15, quando Deus está se dirigindo à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando a gente diz que esse versículo é o proto-evangelho em Gênesis, nós estamos dizendo que aí já existe uma promessa de que viria um segundo Adão. Um Adão perfeito. O perfeito Filho de Deus. Um Adão que passaria na mesma prova do paraíso. Um Adão que também seria tentado com a palavra de Deus. E a gente sabe que Jesus foi tentado e Satanás se utilizou da palavra de Deus. Satanás tentou distorcer a palavra de Deus para Jesus, para o segundo Adão. Só que tem uma diferença. O segundo Adão passou na prova do paraíso. Passou no teste do paraíso. A gente pode olhar para o texto com a perspectiva de desesperança,
com a perspectiva da condenação. E é fato que o texto também fala sobre juízo, eu não estou negando isso, mas eu quero que você guarde essas duas aplicações extremamente práticas e verdadeiras para o nosso coração. Primeiro, Deus vem ao encontro de pecadores, como eu e você. E segundo, mesmo no ápice da nossa queda, Deus promete algo que nos traz esperança. Existiria um segundo Adão, que viria de mulher, e essa descendência iria pisar a cabeça da serpente, e sairia vitoriosa no teste do novo jardim, seria tentada de igual forma, através da palavra de Deus, de tentativas de distorcer a palavra de Deus, mas sairia perfeita e obediente em todas as coisas. O texto nos fala sobre Jesus, aquele que vem ao mundo para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, para nos reconciliar com Deus, para que o relacionamento que foi rompido fosse restaurado. Entenda isso. Você precisa de Deus. O seu coração naturalmente não quer Deus. O seu coração naturalmente está em fuga, assim como o meu coração está naturalmente em fuga, assim como o coração de Adão e Eva. Mas Deus continua sendo aquele que vem ao nosso encontro. E Ele faz isso através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, que Ele via ao mundo para pagar o preço pelos nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. A pergunta não é feita, ou não foi feita apenas a Adão. A pergunta é também feita a você hoje. Onde está você? É Deus quem pergunta. Onde está você? Será que você está em fuga? Será que o seu coração, sua mente tem te levado para caminhos distantes de Deus? Lembre-se, você foi criado por Deus e para Deus. Então para de fugir. Para de fugir. Deus poderia nos destruir. É isso que nós merecíamos. Mas na sua graça, no seu amor, Ele vem ao nosso encontro. E nos procura. E nos pergunta, onde você está?